Olá, eu sou o Roberto Cardoso. Este é o podcast Histórias de Silêncio, Histórias de Meditadores. E hoje eu estou aqui com o professor Vladimir. Ele é um docente da Federal da Paraíba. Ele vai falar melhor para vocês, ele vai se apresentar, mas ele é mais que isso também. Ele também é um instrutor de meditação e uma pessoa muito querida, que faz trabalhos muito bonitos. Vladimir, primeiro de tudo, obrigado, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceito meu convite, ter aceitado esse convite e é muito legal te rever, claro, te rever e poder estar conversando com você. Você podia também se apresentar, por favor, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, saberem quem é o Vladimir que está falando aqui comigo e com as pessoas hoje. Oi, Roberto. É um prazer, eu que agradeço estar aqui com você, né? Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente teve um tempinho de uma convivência mais próxima, né? Como no curso que a gente fez, mas a gente está aqui, né? Para estar conversando e retomando as atividades. Meu nome é Vladimir, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, sou professor de saúde coletiva, sou médico de família e comunidade. E tenho desde 2020, né, me envolvendo aí com o tema da meditação. Dentro da universidade, a gente tenta trabalhar meditação inscrita, né, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, uma política criada em 2006 e que traz a meditação como parte integrante dessa política em 2017. E há 2 meses atrás, a gente teve também uma grata, né, satisfação de ver que o Ministério do Trabalho reconheceu também a profissão oficialmente de instrutor de meditação. Então, nesse papel que eu tenho aqui, conversando com o Ricardo e conversando com vocês. Bacana, muito legal, muito legal. E esses progressos e que os passos que a meditação tem ganhado são muito legais. Conta um pouco para quem estiver nos ouvindo a sua história, que o objetivo aqui é muito mais ouvir sua história, suas dicas, seus conselhos, para quem está querendo meditar ou está começando agora a meditar. Conta um pouquinho da sua história. Você consegue resumir um pouco da sua história com a meditação? Então, a meditação, né, da minha vida, ela entrou primeiro como uma curiosidade, né? Que negócio é esse, né? E aí, de curiosidade, fui vendo que era interessante, se tornou um hobby, e aí eu achei que isso pudesse ter um impacto sobre o meu cotidiano. Mas ainda estava muito, né, nessa coisa do se aproximar da temática. E eu acho que muita gente, né, se ingressou na questão da meditação com a pandemia do Covid, né, que nós Foi. tivemos. Muitas, né? Então, eu já estava nesse namoro com a meditação e durante a pandemia eu me contaminei logo no começo e a gente tinha ainda, né, os protocolos ainda muito mal definidos e eu precisei, me vi 14 dias em casa, isolado, e esses 14 dias eu comecei a trazer um pouco mais, né, de regularidade na prática de meditação, da minha prática pessoal, que ainda era muito, né, ainda era muito simples, muito primária ainda. E foi o que me ajudou a passar pelos momentos de tensão, né? Eu me contaminei logo no começo da pandemia, a gente não sabia como é que era o desenrolar das coisas, era muita ansiedade e eu consegui passar por esses dias, apesar de não ter nenhum sintoma, mas o medo batia a porta, mas consegui passar por esses dias bem. E depois disso, falei, bom, eu como médico, né, trabalhando com atenção primária, né, defendendo o Sistema Único de Saúde, entendeu? Me vejo diante de uma política nacional que pode incorporar isso daí me surgiu, me deu o start de trazer isso como objeto de estudo. Enquanto objeto de estudo, eu procurei várias opções, né? Eram muito poucas as formações que a gente pudesse trazer isso para o ambiente acadêmico, né? Ou com essa característica mais acadêmica. E aí foi uma grata surpresa quando eu me deparei, né, com o curso de formador de instrutores de meditação em saúde da Unifesp, né, onde eu conheci Roberto. E uma coisa, Roberto, que eu estava pensando hoje, né, lembrando, né, quando a gente marcou de estar fazendo essa conversa, eu decidi, né, pela meditação, né, como prática mesmo, né, por estudar, a partir de 3 livros que eu li. Um daqueles Hum. livros, o que é meditação e tal, né, que é muito mais de curiosidade para abrir as portas,
E o outro que definitivamente me fez, né, pensar enquanto instrumento de trabalho, né, na atenção primária, na atuação junto à saúde, foi o livro que você escreveu. Então, para Ah, mim, assim, um dos três primeiros livros sobre meditação foi o seu livro. Então, eu acho que é muito marcante, por isso que eu fico muito gratificado de estar aqui compartilhando isso com você. tá muito bacana para mim também, Vladimir. O Vladimir, para você, para o Vladimir, eu sempre digo que a gente lê muito sobre efeitos de meditação. Para você, que benefícios trouxe, que efeitos você percebeu olhando para o Vladimir? Então, quando a gente fala, vendo meditação tem benefícios? Tem, a gente sabe disso. Mas em você, quais benefícios você poderia dizer que você testemunhou? Então, Berto, eu acho que dá para a gente pensar, vou tentar te responder isso em três eixos. Tá bom. Acho que o primeiro ponto, para mim pessoalmente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito agitada do ponto de vista de fazer muitas coisas, ter muita coisa na cabeça e me cobrar muito, né? De fazer as coisas corretamente e assumindo muitas responsabilidades. Então, do ponto de vista pessoal, eu consegui não ser mais reativo do ponto de vista desse piloto automático, né, que esse dia a dia, né, nos traz. Então, isso foi uma coisa interessante. E depois, né, dessa não reatividade, eu comecei a me perceber melhor. Eu acho que é importante a gente falar dessa questão do autoconhecimento. E do autoconhecimento não é só do ponto de vista do autoconhecimento que a gente imagina do senso comum, né, das questões, né, da psique, né? Mas autoconhecimento enquanto corpo, enquanto sujeito social, né? Então, para mim, essa foi uma dimensão interessante. A outra dimensão que eu também percebi é as pessoas notando, né? Tipo assim, É, né? Mas como você está diferente agora, o que aconteceu? Mas isso foi muito perceptível, principalmente no começo. Agora não, né? Porque já faz 4 anos, eu comecei essa trajetória em 2020. Então, com 4 anos, as pessoas mais ou menos já me conheceram nessa nova fase, né? Mas inicialmente eu, né, tipo assim, as pessoas achavam meio estranho. E a outra coisa que eu percebi também, uma diferença na minha relação com os pacientes, né? Então a gente fica nessa rotina de hum, atender os pacientes, né? Eu ainda continuo, apesar de ser professor de saúde coletiva, eu ainda continuo fazendo clínica, né? Continuo fazendo plantão, continuo atendendo, né, na atenção primária. E tipo assim, eu me percebi numa relação mais saudável, né? Comigo mesmo, com a profissão e com os meus pacientes, né? Do ponto de vista da atuação médica, sabe? Eu acho que são três eixos que consegui perceber uma mudança, né, radical, né? Do ponto de vista de como era antes e depois da meditação. olha que bacana. Realmente, eu falo muito, a gente fala muito, vê muito discurso de humanização da saúde, mas se você quer humanizar a saúde, você tem que humanizar o cuidador, né? Você quer humanizar o cuidado, você tem que humanizar o cuidador. A melhor maneira de humanizar o cuidado é humanizar o cuidador. Isso é uma coisa que fica, parece que passa direto nisso, né? O Vladimir, e o loop operacional, essa nossa definição operacional que descreve o loop do âncora, relaxamento da lógica, como ele foi nesse seu caminho? Como ele te ajudou de alguma maneira? Roberto, eu posso dizer para você que, para mim, foi aquilo que me permitiu abrir as portas para essa perspectiva da meditação, sabe? Então, a meditação sempre foi trazida muito como uma coisa mal definida, ou numa perspectiva mais, não sei se eu posso dizer mística, mas não tinha, né, vamos dizer assim, uma coisa que eu pudesse me apegar a ela e entendê-la enquanto um processo em que eu poderia confiar para acontecer. E por que que eu digo para você que foi uma porta de entrada? Porque ele conseguiu desmistificar o que é a questão da meditação, né? Ele conseguiu trazer para mim uma clareza do ponto de vista do que fazer durante a meditação. E assim, ele me permite agora compreender toda aquela gama de técnicas, de discussões a partir dele, né? Então, tipo assim, eu consigo agora transitar e entender o que se fala porque foi ele que me permitiu entender a lógica do processo, sabe? Então, acho que ele foi fundamental, né, no sentido de
primeiro, é me mostrar que é possível. Depois, me colocar que ele não é nada sobre-humano, é uma coisa que a gente, é uma habilidade que a gente tem, né? Que a gente precisa despertar para ela É, novamente, uma é. habilidade humana. Sim, E ele conseguiu me dar as bases para um aprofundamento que eu acho que eu estou num outro caminho agora de tentar dialogar e aprender outras coisas, mas ele continua sendo, vamos dizer assim, se ele tem uma âncora para se fazer o exercício, o looping acaba sendo uma âncora da perspectiva da meditação para mim, sabe? entendi. Foi muito legal. O professor Zé Roberto Leite me falava isso lá no final da década de 90. Ele falava, olha, a gente precisa de uma definição operacional, a gente precisa ter método, porque a carência é de método, explicar o como, né? O como fazer. Porque aí a gente se entrega à técnica e a técnica nos entrega um estado. Mas, assim, ainda há muita resistência nisso, mas eu acho que tem ajudado bastante gente. Ô, Vladimir, você, quando a gente pratica regularmente, continuamente, eu costumo dizer que a gente caminha naturalmente para equilíbrio e autoconhecimento. Você percebeu isso em você? O quanto você percebeu e em que situações te fizeram perceber esse ganho de equilíbrio, autoconhecimento? Então, Roberto, eu acho que ah, iluminados a gente não conseguiu chegar ainda, né? Então, de vez em quando a gente dá uma escorregada ainda, né? Quando tropeça na mesa e bate o calcanhar, o Aham. tornozelo, a gente fica bravo ainda com isso, né? Mas o que dá para perceber muito, né? Eu acho que a gente consegue ter um diferencial é justamente nesses momentos em que a gente tá na iminência de fazer uma coisa que a gente vai arrepender depois, entendeu? Então, tipo assim, essa coisa da meditação, né? Eu acho que a gente é trazido muito bem isso, né? A gente medita na almofada, vamos dizer assim, né? Naquele espaço da meditação formal, para poder depois trazer esse estado para o restante do nosso dia a dia, né? Eu acho que essas respostas automáticas, o manejo, né, de como a gente se relaciona com outras pessoas, entendeu? Tudo isso, ele acaba sendo um descritor interessante, né, de como a meditação pode interferir na nossa vida, né? Então, não é só aquele momento que a gente senta e tira os 15, 20 Sim, minutos para fazer a meditação, mas é no outro, né, no dia a dia, no nosso cotidiano, nas relações com os nossos familiares, com os pacientes, com os colegas de trabalho, ou com desconhecidos, ou no trânsito, é que a gente vai ver o efeito dela. Então, né, eu estou agora ultimamente costumando dizer o seguinte: não é pela nossa capacidade de sentar os 10 minutos que a gente avalia o quanto que a meditação está fazendo efeito na nossa vida, né? Mas sim pelo restante, né, das outras 23 horas e 45 minutos é que ela isso. vai demonstrar isso para a gente. É exatamente. O quanto esse espaço tá, o quanto você está tendo a consciência desse espaço fora do momento do exercício. Eu acho que isso é o grande desafio. Eu costumo chamar isso de extensão do estado. Quando você leva, não é verdade, não é o estado, quando você leva o espaço para fora desse momento de prática pura. Vladimir, para quem não acredita que consegue meditar, fala, eu não consigo meditar, que eu tenho a mente muito agitada. O que que você diria? Qual seria o seu recado? Porque eu ouço muito isso, né? Olha, eu não consigo meditar não, porque a minha mente é muito agitada, eu não dou conta. Então, Berno, eu, né, tipo assim, consegui ter a percepção de que a meditação é uma habilidade humana, né? Que a gente se desenvolveu ela ao longo da nossa constituição enquanto espécie, né? Enquanto espécie, enquanto seres humanos. E o problema é que a gente foi esquecendo dela, né? Exa- Então, eu estava pensando numa metáfora para a gente conversar. Eu acho que meditação é igual a gente nadar, entendeu? Hum, A gente tem medo, acha que não vai dar conta, mas quando a gente consegue entender os princípios, a gente já tem uma primeira aproximação. Mas é só na prática que a gente vai conseguir mesmo, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente se coloca, né, na situação em que a gente se desafia a estar fazendo isso, é que eu acho que a gente consegue desmistificar, né, tirar da perspectiva de que é alguma coisa que é impossível, entendeu? Então a gente vai conseguir, né? Não tem uma questão de pessoas que não conseguem, porque é uma faculdade do ser humano, né? De tentar relaxar a mente, né? Eu acho que é interessante a gente
perceber isso, né? Não é parar de pensar, ou não é forçar a mente a nada, e simplesmente se entregar à própria mente, relaxar e deixar com que ela, né, nos mostre os caminhos, né, do que se apresenta aí como prática meditativa, né? Então, eu acho que uma frase que eu continuo carregando comigo, né, que eu escutei, né, do curso de formação, escutei de você, é isso: a gente medita como a gente vive, né? Então, tipo Sim, assim, vai ter dia que a gente vai estar um pouco mais agitado, vai ter dia que a gente vai estar um pouco mais tranquilo, a gente tem mecanismos, né, para poder, né, tentar buscar um equilíbrio, mas, assim, entender que esse processo é um processo em que a gente precisa se entregar a ele, eu acho que é fundamental. Então, assim, talvez num primeiro momento, se a gente ficar, né, se desafiando como uma meta a ser atingida, eu preciso conseguir, já começa a dar meio errado, né? Acho que a gente sim, precisa confiar no processo e esperar. Como tudo, né, que a gente vai na vida, né, desenvolvendo, a gente precisa de aprendizado e treinamento, né? Como eu falei, para a gente poder nadar, a gente precisa saber como é que faz, entrar lá na água e ir experimentando, até que a gente uma hora a gente consegue nadar. Acho que a meditação é a exatamente. mesma coisa, né? Exatamente, exatamente. Então, é um processo que leva a um resultado, né? E a mente agitada passa por esse processo, né? Isso não é um problema ter a mente agitada. E quem geralmente diz para você que está tentando meditar, mas não consegue? Quando as pessoas te dizem isso, você é instrutor de meditação. Quando as pessoas dizem, olha, eu estou tentando meditar, mas eu não consigo. Por que será que eu não consigo meditar? Quais são as razões mais comuns? O que que você diria para essas pessoas? E o que que você vê que está faltando aí para essas pessoas que dizem que não estão conseguindo? Então, Berno, na maioria das vezes, quando a pessoa fala que não consegue, eu falo para ela: então você precisa meditar, entendeu? Se você não consegue uma coisa, é porque você está precisando dela, né? E assim, eu sempre começo a conversa, né, tentando mostrar para as pessoas, e aí, né, eu acho que tem pessoas que pensam diferente, e tudo respeito a quem pensa assim, mas mostrando que é uma coisa que não tem, né, muita pirotecnia aí para poder envolvido nela, né? E a gente precisa sentar e trazer um olhar para dentro de nós mesmos, né? E aí, assim, esse trazer olhar para dentro de nós mesmos pode ter vários significados, né? E aí, por isso que eu acho que o loop operacional ele traz uma coisa diferente para a gente, né? Ele permite a gente desmistificar, né? Essa questão e entender que não é tão difícil assim, né? E que a gente precisa, lógico, né? Como uma atividade desconhecida, né? Ela precisa que a gente, né, se disponha a estar experimentando, né? Mas a primeira coisa que eu falo para as pessoas é isso: calma, né? Vamos fazer primeiro, depois você me fala. Geralmente, quando a gente fala para a pessoa experimentar e depois falar, vem sempre aquela: mas eu não sabia que era isso, isso eu acho que eu Aham. consigo fazer, né? Então, eu acho que tem muito disso, da gente estar, primeiro, né, enquanto instrutor, né, trazendo segurança para as pessoas, que isso é uma coisa que é possível de ser feito por qualquer um, eu acho que isso é fundamental para quem se propõe a fazer o trabalho de um instrutor. Segundo, né, tentar deixar bem claro quais são os passos, né, e eu acho que o loop operacional ele nos permite isso, né, para a pessoa entender o que está fazendo, porque isso já é um suporte para que a pessoa Uhum. consiga não ficar preocupada se está fazendo certo ou não, porque eu acho que é uma coisa que nos rouba o pensamento, né, que Sim, nos sim. acaba fazendo com que a gente não consiga esse nível de relaxamento e, né, que a gente, né, experimente, né? Eu falo assim: experimenta, depois nós conversa, entendeu? E depois, quando a Uhum. gente faz uma avaliação do processo, a pessoa fala assim: entendi. É. E é aquela coisa, né? Não pode pensar, tem que parar o pensamento. A gente, nessa primeira conversa, sempre a gente fala que não é assim, né? Que é impossível separar o pensamento, né? Nem Uhum. quando a gente, né, passa para outro plano, a gente sabe como é que vai ficar os nossos pensamentos, né? Então não tem como saber agora. É muito difícil, né? Você não precisa estar em morte cerebral para meditar, né? Você medita aí, a mente está trabalhando, são células trabalhando, neurônios, né? E que mensagem você gostaria nesse papo legal que a gente está tendo aqui? Mas é um papo curto e eu queria saber que mensagem você gostaria de deixar, mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, em relação a esse tema. A mensagem do Vladimir. Então, é, eu tenho trabalhado, né, muito com profissionais de saúde e com estudantes, né, estudantes de medicina, né, que são os alunos onde eu dou aula, né, para qual eu dou aula.
E eu tento trabalhar isso nas disciplinas para poder, né, inicialmente mostrar que a meditação é uma coisa factível, uma coisa que poderia ser, né, usada como, né, uma prática integrativa e complementar, né, às terapias convencionais dentro do SUS. É algo que, a princípio, a gente não precisa de muito investimento nisso, né? A gente precisa estar É, sentado e com pessoas expostas a isso. é baixíssimo custo, né? E acredito que sempre lançar a questão, né, de se desafiar, né? Se desafie para experimentar, eu acho que experimenta para poder ver, né? Toda vez que a gente está diante de alguma coisa mais desconhecida, a gente primeiro tira esse ar de mistério para ver que é uma coisa mais comum do que a gente imagina. E depois a gente se desafia a experimentar. E esse se desafia não é na intenção da obrigação de se desafiar como uma tarefa que eu preciso Uhum. vencer. Não, não, mas uma questão de experimentação. O que eu tenho visto também, Roberto, que assim, muita gente acaba, né, não se aproximando, não por não entender, mas é porque não se dispõe a trazer a meditação para dentro de sua vida, como qualquer outra prática que envolva mudança de hábito, sabe? Então, Isso é talvez isso verdade. seja o que mais se configura como um entrave para as pessoas estarem fazendo, sabe? E assim, não adianta a gente querer fazer uma prática que nos permita parar e se voltar, né, para dentro para poder melhorar o para fora, se a gente não consegue achar esse tempo para parar. Então, talvez, quando as pessoas têm mais dificuldade, o que eu tenho acostumado a fazer é falar para a pessoa ir, por que você procurou a meditação, entendeu? Alguma coisa tem, né? Então, tipo assim, o que Uhum. está errado, desequilibrado, não está nos conformes para você na sua vida, você procura alguma coisa a mais. De repente, nesse procurar alguma coisa a mais, você se acha, né? No sentido de identificar qual é a sua motivação. E a motivação identificada é o caminho, né? O primeiro passo que a gente tem que dar para poder trazer isso para a nossa vida. E a outra coisa é que, assim, também, do mesmo jeito que não dá para mistificá-la, não dá para mistificar seus efeitos, né? Então, se a pessoa não traz regularidade para a prática, se a pessoa não consegue é, tirar esse tempo para si, né? A gente não vai ver os efeitos, né? E aí vai continuar sendo uma coisa curiosa, de repente interessante, uma conversa que você pode ter com um amigo, né? Você pode falar que Uhum. faz, falar, mas não tem impacto, né? Então, acho que é nesse sentido que deixaria o convite, né? Não seria nem um recado, seria um convite, né? Para as pessoas se aproximarem dos grupos, que são grupos mais sérios, né? E consigam entender que existem pessoas que vão procurar um caminho mais espiritual, existem pessoas que vão querer um caminho mais, né, do ponto de vista laico, tem pessoas que vão procurar por equilíbrio emocional, tem pessoas que vão procurar por tratamento adjuvante a questões da saúde, não importa, né, qual a motivação e o porquê que as pessoas procuram a meditação. O importante é que as pessoas se apresentem, né, para poder experimentar. Eu acho que esse é o recado. E com certeza, né, os estudos mostram, os relatos mostram, nossas conversas mostram, né, que tem um impacto muito positivo, muito favorável, sabe? Poxa, legal, legal, legal. Eu acredito que é um desafio. Eu tenho esse sonho também, Vladimir, algo de baixo custo, de um grande alcance, promoção da saúde, prevenção da doença, complementar em algumas doenças crônicas também, adjuvante. Eu acredito que tem, é um método muito, muito, muito merecedor de uma oportunidade no Senado. Isso é um gatinho que você tem? Tá aqui. Ele não larga. Uma Depois gatinha que eu venho assim. trabalhar, Todo ele gatinho vem gosta, todo participar. gato, não tem problema, ele vai aparecer no podcast também. Como é o nome dele? Esse aqui é o básico. O básico, o nome? Básico? Porque todo mundo tem que ter um pretinho básico em casa, não é? Que a Chanel dizia. Que as pessoas não adotam os gatos pretos, entendeu? Ai, que Aí eu bonitinho. falei, vou colocar o nome dele como campanha de adoção para gato preto. Que Coloca aí, né? bonitinho. Pronto, agora já está no podcast também. Vladimir, querido, muito obrigado. Básico, muito obrigado, Vladimir, por vocês terem estado conosco hoje. Muito legal te encontrar. Roberto, obrigado você, querido, pela lembrança e satisfação estar conversando com você de novo. E Bacana, espero que a gente Vladimir. tenha outros espaços, a gente está já trabalhando em algumas questões mais juntos e tal, mas eu ainda estou organizando um jeito para a gente se encontrar
pessoalmente, ou para você vir para cá, para a gente conversar, eu vou fazer uma visita para vocês aí em São Tá Paulo. bom, tá combinado. Tá bom? Estou Então esperando. tá. Um abraço. Roberto, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.